O fim dos tempos está mais próximo do que nunca. A novilha vermelha, peça-chave para o ritual de purificação do terceiro templo, nasceu em Israel, e agora é só questão de tempo até que esse monumento seja erguido e o anticristo apareça. Neste vídeo, vou revelar o que ninguém te contou sobre essas novilhas vermelhas e te explicar de forma simples por que elas são tão cruciais. Prepare-se para se surpreender com o avanço dos judeus na criação desse animal especial, que precisa estar perfeito segundo as leis de Moisés. Você não vai acreditar no que está por vir. Inclusive, há quem acredite que essas novilhas serão motivo do agravamento da guerra entre judeus e árabes, podendo até gerar um conflito de proporções mundiais. Mas será mesmo que uma simples vaca pode ser a razão para o início da Terceira Guerra Mundial? Vou dizer tudo o que penso a respeito disso, então fique comigo até o final. Antes, só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É muito fácil, não paga nada. É só você clicar no botão inscrever-se e ativar o sininho da notificação. Porque eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira simples e fácil. Então, vamos começar. No capítulo 19 do livro de Números, no Antigo Testamento, Deus orientou Moisés sobre um ritual de purificação para pessoas consideradas impuras, para que elas pudessem se integrar na comunidade. O procedimento incluía o uso de uma novilha com pelo totalmente vermelho, que não podia ter dado à luz a nenhum bezerro e nem ter feito algum tipo de trabalho, como puxar arado. Diferente do que acontecia com outros animais, esta vaca deveria ser sacrificada pelo sacerdote fora do tabernáculo. Depois, outro homem vinha e queimava o animal por inteiro. Tanto o sacerdote que fazia o sacrifício, quanto o homem que queimava a novilha, precisavam se lavar, permanecendo impuros até o final do dia. Então, um terceiro homem coletava as cinzas da novilha e as guardava em um local limpo fora do acampamento, também precisando se lavar. Estas cinzas eram misturadas em uma água chamada água da purificação e servia para purificar pessoas que tivessem tocado em cadáveres ou estado em tendas onde alguém morreu. Esta purificação permitia que a pessoa voltasse a conviver no acampamento dos hebreus, e se não fizesse isso, a pessoa era excluída da comunidade. Mas só tem um porém. Esta cerimônia não é feita por eles há milhares de anos, porque o tabernáculo já não existe, e nem o templo de Jerusalém, onde esses rituais eram realizados, existe mais, pois foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E como os judeus estão querendo reconstruir o templo porque acreditam que o Messias virá ao mundo para se assentar nele, eles já estão se preparando para que em breve esses rituais do Antigo Testamento voltem a ser realizados. No ano de 2018, a entidade israelense Instituto do Templo informou ao mundo algo surpreendente. Depois de muita procura e milhões de dólares em investimentos, foi encontrada nos Estados Unidos a primeira bezerra completamente vermelha em 2000 anos. A partir de agora, eles estão prontos para dar início à construção do terceiro templo de Jerusalém, o que significa que estamos muito próximos do cumprimento das profecias do fim dos tempos, incluindo a chegada do Anticristo e a volta de Jesus. No dia 16 de setembro de 2022, 5 novilhas vermelhas consideradas perfeitas foram transportadas de uma fazenda no estado do Texas para a capital israelense, onde estão sob os cuidados do Instituto do Templo, que espera ansiosamente pelo momento do sacrifício do primeiro animal, pois sem ele será impossível reerguer o tão aguardado terceiro templo de Jerusalém. O mundo conheceu apenas 2 templos judeus. O primeiro foi construído no Monte do Templo pelo rei Salomão e durou 390 anos, até que os babilônios o destruíssem no ano 586 a.C. Já o segundo, construído depois do cativeiro do povo judeu na Babilônia no mesmo local, permaneceu de pé durante 585 anos antes de ser destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. E o terceiro templo está relacionado a uma profecia que vai se cumprir no final dos tempos. A Bíblia deixa claro que é neste lugar que o anticristo irá se assentar para governar o mundo, enganando os judeus e perseguindo-os.
Mas antes de falar sobre o início do governo do Anticristo na Terra, precisamos entender por que os judeus estão tão empolgados com a chegada das novilhas vermelhas em Israel. Desde os tempos de Moisés, os judeus sempre acreditaram que a presença de Deus estava ligada ao fato de eles estarem próximos ao tabernáculo e, mais tarde, ao templo. Com a destruição desses dois lugares físicos por povos inimigos, os judeus acreditam que Deus deixou de estar completamente ao lado deles e por isso ainda não enviou para eles o Messias prometido nas Escrituras, lembrando que eles não acreditam que Jesus é o Messias. Para os judeus, Deus só irá enviar o Messias aos filhos de Abraão quando o templo for reconstruído e, consequentemente, a aliança entre ele e eles for restabelecida. Aqui, quero só abrir um parêntese bem rápido para você entender o quanto esse fato é importante para eles. Teólogos judeus acreditam que durante todo o período do Antigo Testamento, apenas 9 novilhas vermelhas perfeitas foram encontradas e sacrificadas para esse ritual de purificação. Voltando ao nosso assunto, o Instituto do Templo aguarda apenas um sinal verde para dar início aos trabalhos de construção do prédio, que será idêntico ao Templo de Salomão e será erguido exatamente no mesmo lugar. Os arquitetos responsáveis já entregaram as plantas prontas. Os móveis e os utensílios que serão usados no templo já estão todos prontos. Um outro fato importante já anunciado é que as pessoas que vão servir no terceiro templo já foram selecionadas. O que se sabe é que todas elas são da linhagem de Arão, irmão de Moisés, e primeiro sumo sacerdote do templo, que os hebreus levantaram durante a peregrinação no deserto rumo à Terra Prometida. E tem mais. Essas pessoas já estão participando dos ensaios para a cerimônia de inauguração do templo, onde farão o primeiro sacrifício de purificação do lugar com as cinzas da primeira novilha vermelha. Mas algumas coisas ainda precisam ser resolvidas. O terceiro templo será construído em um lugar que é sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos, sendo também um dos locais mais disputados do mundo. Lá se encontra a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, construídos no século VI e que estão entre as mais antigas estruturas do mundo muçulmano. Por mais que Israel tenha retomado o controle da cidade velha de Jerusalém e da área do Monte do Templo na Guerra dos 6 Dias, no ano de 1967, o monte permanece sob custódia da Jordânia devido a um tratado de paz assinado naquele tempo. Os judeus israelenses podem entrar no templo, mas não podem realizar cerimônias religiosas por lá. Então, para que o terceiro templo seja construído, judeus e muçulmanos teriam que se resolver. É nesse sentido que especialistas em conflitos históricos entre os dois povos estão afirmando que a crise entre eles vai se tornar ainda pior a partir de agora, inclusive com a possibilidade de uma grande guerra ser iniciada por causa daquele território. Os árabes já sabem da existência das 5 novilhas vermelhas sem defeito em Jerusalém, e por isso já se preparam para defender fortemente o seu território de um possível ataque de Israel para a retomada do lugar onde está construído o Domo da Rocha. Além da questão do orgulho, a teologia islâmica acredita que um ser chamado Dajjal, uma figura muito semelhante ao anticristo da Bíblia, virá antes do dia do juízo, para desviar as pessoas do caminho verdadeiro. Ele é descrito como sendo o grande enganador e será capaz de realizar grandes milagres para enganar as pessoas. Segundo os ensinamentos islâmicos, o Dajjal percorrerá a terra por um período, enganando e levando as pessoas a acreditar que ele é divino, podendo chegar exatamente pelo terceiro templo que será construído pelos judeus. O surgimento do Dajjal é um dos principais sinais do fim dos tempos no Islã, e ele será finalmente derrotado pelo Messias islâmico, o Mahdi, e por Jesus Cristo, que na visão deles é apenas um grande profeta que descerá dos céus e matará o Dajjal. Apesar dessa teoria da novilha vermelha causar uma grande guerra entre judeus e árabes, a ponto dela se tornar mundial, eu não acredito que isso venha a acontecer. O mais provável é que o anticristo se aproveite deste momento para firmar um acordo entre esses dois povos,
para que o novo templo seja edificado no local onde hoje ainda gera tantos conflitos. Com seu poder de convencimento, o anticristo vai conseguir fazer com que as 3 maiores religiões do planeta assinem um grande tratado de paz. E esse acordo permitirá que o terceiro templo seja construído finalmente em Jerusalém. Esse será o sinal para que os judeus acreditem que aquele homem seja o Messias que eles tanto esperavam. Afinal de contas, eles rejeitaram Jesus porque não aceitavam que o seu Salvador fosse uma figura comum, humana e semelhante a eles. Os judeus sempre esperaram por um ser superior, assim como o anticristo será, e por isso eles serão facilmente enganados. Voltando à questão do terceiro templo, as ações indicam que após a permissão para sua construção, o templo deve ficar completamente pronto dentro de apenas 1 ano. E será de dentro desse local sagrado que o anticristo vai governar o mundo. A Bíblia mostra que durante os 3 primeiros anos e meio, o acordo de paz firmado entre as nações será mantido e a terra viverá em harmonia. A grande maioria das pessoas amará e se curvará diante do grande líder mundial. Mas no final desse período, ele vai quebrar o acordo, fazendo no templo o que a Bíblia chama de sacrilégio terrível, dando início ao pior período da grande tribulação. Será neste momento que a ira de Deus vai começar a ser derramada sobre a terra, e o povo judeu passará a enxergar que o Messias que eles tanto aguardavam já havia vindo ao mundo 2000 anos atrás, mas foi rejeitado por eles. O profeta Zacarias profetizou sobre este momento. Veja só o que Jesus falou através do seu servo. Derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad-Rimon, no vale de Megido. No final dos anos da grande tribulação, Jesus voltará, derrotará o anticristo, o falso profeta e, por último, Satanás. Depois, reunirá sua noiva, que somos nós, os cristãos, com o povo da nação eleita, os judeus convertidos, e todos nós viveremos em paz na Nova Jerusalém, um lugar eterno, onde não haverá dor, mentiras, maldades, choro e nem tristeza. Então, irmãos, por mais que essas novilhas vermelhas sem defeito tenham um grande significado para os judeus nesse momento da história, elas não significam absolutamente nada para nós. No passado, no Antigo Testamento, elas representavam a oferta pela purificação do pecado, trazendo nova vida e redenção ao povo. Sem a morte desse animal tão raro, as pessoas impuras não poderiam voltar à presença de Deus. Isso simboliza o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele se sacrificou para que tivéssemos nossas impurezas lavadas de uma vez por todas e pudéssemos entrar na presença do Senhor. As cinzas da novilha vermelha representam a morte de Cristo e a água da purificação representa o seu sangue. Sobre a construção do terceiro templo, sei que existem muitos cristãos que ficam apavorados quando ouvem falar sobre este assunto, mas não devemos nos preocupar, porque Cristo já nos garantiu a vitória e a nossa coroa está guardada. Nós só precisamos perseverar até o fim. No final do livro de Apocalipse, o Senhor nos deixa o seguinte recado: Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.